your tutor. Yes. What this? Wake up. Wake up. Tutor. And this? The lunch. Hmm? Lunch. Hmm. Hmm. Have breakfast. Ah, tá. Café da manhã. Have breakfast. Tomar Have café da manhã. breakfast. Ah, tá. Acordar. Wake up. Have breakfast. Have breakfast. And this? Take a shower. Take a shower. Yes. And this? Go to work. Go to work. Yes, go to work. And this? Ok. Go to work. É o contrário de go to work. Go home. Go home. And this? Read books. Read a book. Lê um livro. Read a book. Read a book. And this? Exercise. Exercise. And this? Sleep. No, três palavras. Three words. Hum? Três palavras. 3 words. Ah. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Ou go to sleep. Go to sleep, go to bed. Ah, indo dormir, né? Então, Ok? Rapidinho de novo. Vamos lá. Go ahead. wake up. Have breakfast. Take a shower. Go to work. Go home. Read a book. Exercise. Go to bed. Read. Tell your tutor what you see in each picture. Para não esquecer. Read a book. Take a shower. Exercise. Wake up. Go home. Have breakfast. More vocabulary. Listen and repeat these words and sentences with your tutor. 6 o'clock you wake up. 6:30 you have breakfast. Ou, usando essa partícula then, I wake up, then I have breakfast. I wake up, then I have breakfast. Leia. Quer dizer, tem? Nem quer dizer então. Tipo, eu acordo, então eu tomo café da manhã. Ok. Read. Um momento. No problem. I wake up, then I have breakfast. Yes. E dá só o sentido de continuidade. Tipo assim, eu acordo e depois eu tomo café da manhã. Só isso. 6:30 I have breakfast. 8:30 I go to work. Eu posso dizer assim, isso usando before. I have breakfast before I go to work. I have breakfast before I go to work. Before é antes. 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 Ok. Então eu tomo café da manhã antes de ir para o trabalho. Ok. I breakfast before.
ok? Ok. 6 p.m. I exercise. 6:30 I take a shower. Using after, usando after, tem que ser I take a shower after I exercise. Porque after quer dizer depois. Depois. Então, eu tomo banho depois de eu me exercitar. Ok? Então, Ok. primeiro eu me exercito, depois tomo banho. Então, eu só tomo banho. Eu tomo banho depois de me exercitar. É o contrário do before. Se fosse before aqui, a frase ficaria assim. I exercise before I take a shower. Eu tomo banho antes. Não. Eu me exercito antes de tomar banho. Bem. Mas como é depois, eu tomo banho depois de me exercitar. Ok? Uhum. Então vamos falar aqui. Primeiro usando o then, né? Vê se tu consegue. 6 a.m. Não, não I wake precisa, up. não precisa falar a hora. I wake É up. só para uma referência. Ah, tá. 6 da manhã eu acordo. 6:30. Usando then. I wake up. Then I have breakfast. I wake up, vírgula. Then I have breakfast. Tomo café. Então eu. Uhum. Depois, né? Não, então, pode ser depois o importante é o sentido mesmo. Eu acordo e eu tomo café da manhã. Então pode ser até isso. Eu acordo e tomo café da manhã. Tipo, I wake up and I Uhum, have breakfast. uhum. Só que o Ok. end tira o sentido de continuidade. Isola a frase. Fica como se tu estivesse falando isso fora de contexto. Quando você fala I wake up, then I have breakfast, dá sentido de continuidade. Eu acordo primeiro, depois eu tomo café da manhã. Legal. Aqui nesse quadro have breakfast primeiro, depois ir para o trabalho. Usando before, como é que fica? Before ends. Ok. I have breakfast before I go to work. I have breakfast before I go to work. Eu tomo café da manhã antes de ir para o trabalho. Uhum. Interessante que o before tem o mesmo sentido do then, não muda, tá vendo? Faço isso, depois faço aquilo. A única diferença é a vírgula. Se botar before aqui é a mesma coisa. I wake up before I have breakfast. Dá no mesmo. I have breakfast before I go to work. Yes. E agora? Tá, 6 da manhã, 6 da tarde. Agora usando o after. Pois. I take a shower Uhum. after exercise. I exercise. Exercise. Perfeito. I take a shower after I exercise. Deixa eu anotar aqui. No problem. Take a shower after I exercise. Tu torce para algum time de futebol? Sim, Qual é o o São Paulo. São Paulo? Eu gosto do São Paulo. Moro perto do estádio, sabia? Hã? Eu moro perto do estádio de São É? Paulo. Já foi algumas vezes?
Tá, muitos. 20 minutos daqui de carro, Ah, moleza, né? sem trânsito, né? Ah, sem Mas trânsito. geralmente domingo não tem trânsito, então Aí muito bom, é né? 20 minutinhos. Eu vou bastante, assim. Quase fui ontem, viu? Ontem De deu o quê? viagem. Quase que eu fui ontem no ver o São Paulo. Que Mas tava legal. muito caro aí, eu deixei. Era Libertadores, né? É, Libertadores. É mais caro. Você é do Flamengo aí, né? Daí dá pra ver. É, você quer do Mengão. É, o Flamengo vai jogar o Mundial agora, né? É, e vai jogar hoje a Libertadores. Tá feio na Libertadores. Tem que ganhar os dois Vai jogar. jogos e torcer pra dar um negócio pra se classificar. Eles vão jogar contra o Chelsea da Inglaterra, né? Eu nem vi ainda. Não viu, não? Vamos pegar lá o Chelsea de primeira. Meu jogo é Flamengo e Chelsea. Uau! Aí tem Não, mais dois times lá que eu não, não não vi, sei não. na Não época. vi a tabela ainda, não. Vou ver depois. Depois você vê lá, Copa do Mundo De de clubes. Clubes 2025. É mês que vem já, Beleza. em junho. É junho, né? É, junho. Que O legal. Botafogo vai jogar contra o PSG Uhum. e depois com o Atlético de Madrid da Espanha. O Palmeiras vai jogar contra o time do Messi. Legal. Vai ser legal. Queria que o São Paulo tivesse, né? Mas É, não deu, né? desclassificou, perdeu do Botafogo na Libertadores aí. Pois é, aí não deu pra ir. Agora é só daqui 4 anos. Let's practice. Answer the questions by filling the blanks. For example, what do you do in the What? morning? I wake up, then, né? Que fala? Then, com som Then, de D mesmo. Then. then I have breakfast. Yes, then I have breakfast. Okay, picture one, picture two. Picture one, picture two. What do you do in the morning? I wake up, depois after I have breakfast. Se botar after aí fica. Eu tomo café da manhã. Eu acordo depois de tomar café da manhã. Before, before, confundi. Hum. Eu acordo, depois eu tomo café da manhã. Não, calma aí. Pera aí. I wake up. É o then. I wake up, then I have breakfast. Onde tiver a vírgulazinha aqui é o then. I wake Ah, up, then I have breakfast. pensei que era assim, eu acordo, depois eu tomo café da manhã. Mas não é, não é depois é depois de. Ah, Eu acordo depois de eu tomar café da manhã, se fosse para usar after. Mas como é o before ou o then, por exemplo, eu acordo antes de. Esse antes de quer dizer que vem depois, né? Eu acordo antes de. for. Hum. Ok. Próxima coisa. Eu acordo, eu me exercito. When do you exercise? When do you exercise? I exercise before I wake up. Não, Are you perdão, sure? after. After. Yes, agora é o after. Eu me After é exercito depois. depois de eu acordar. Depois. Fosse before não dá certo. Eu me exercito antes de eu acordar. Tem como. Tem. Next one. I have breakfast 9. After I. So then I. Pam, 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 pam. Como é que fica? When do you have breakfast? Como When do you assim? have breakfast?
I have breakfast, certo? Uhum. Depois, after I go to work. Então, não pegou ainda, tua. Ó, I have breakfast. Depois Eu que eu tomo vou pro café da trabalho. manhã. Depois que eu vou Ah, pro tá. trabalho. Eu tomo café da manhã antes de ir pro trabalho. Tá, ok. I have breakfast before I go to work. Agora entendi. I Eu tomo have café da breakfast. manhã antes de tomar de. I have breakfast before I go to work. Yeah. 22 horas eu leio um livro. E às 23 eu durmo, vou dormir. When do you read a book? When do you read a book? I read a book before I go to bed. I read a book before I go to bed. Meio confuso. Aí, ó. Before é o mesmo que o then. Só a diferença é só a vírgula. Entendeu? Antes do then tem vírgula, antes de before não tem. After é o contrário. Então, toda vez que é then, poderia ser before. Só tirar a vírgula. Toda vez que é before, poderia ser then. Então, vamos lá ver agora se tu pegou o negócio. Vamos lá. Ok. Não, aqui. Voltei ainda não. Aqui, agora vamos lá. Eu faço isso, depois isso. Certo? Ok. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I wake up, then I have breakfast. Yes. Eu faço isso, depois eu faço isso. Eu acordo, depois eu me exercito. When do you exercise? When do you exercise? I exercise. Eu me exercito depois de acordar. I exercise before I wake up. Before é antes, criatura. Ó, eu me exercito depois, after I wake up. Uhum. After I wake up. É que eu tô confundindo a frase. Isso é. Tá, eu exercito depois de acordar. I exercise after I wake up. Yes. Tomo café da manhã. Tomo café da manhã, depois eu vou pro trabalho. When do you have breakfast? When do you have breakfast? Em português é pra Ele tem eu tomo que... café da manhã antes de ir para o trabalho. Então antes é before. I have breakfast before I go to work. Yes, before I go to Eu work. confundi. Ok. Primeiro esse, depois esse. Eu leio um livro, depois eu vou dormir. When do you read a book? Eu leio o livro, depois eu vou dormir. I read a book after I go to bed. De novo caiu nessa. Tu tá falando depois de. Ó, eu leio o livro. Depois de eu ir dormir? Tu lê o livro dormindo. Calma, eu leio o livro, Tu tá usando depois eu vou português dormir. errado aí. Eu leio o livro depois eu vou dormir, mas não é isso, significa. É depois de ou antes de, não é depois eu. É depois de ou antes Ah, de. tá. Read a book before I go to bed. É, Eu leio o livro antes de dormir. é antes, não é. O significado é antes de ou depois de. Hum, Não é depois eu é, vou.
Né? Eu Depois tava de. entendendo a frase, Eu entendeu? faço isso aqui antes de alguma coisa ou depois de alguma coisa. Então, se eu colocar depois aqui, ó, eu leio um livro depois de eu ir dormir, tá errado? Então, eu leio o livro antes de eu ir dormir. Before I go to bed. Agora, sem pensar português, vai, tenta na lata. Tá, vamos lá. Vai lá. Acordo, tomo café da manhã. What do you do in the morning? I wake up, then I have breakfast. Eu acordo, eu faço exercício. Eu acordo e eu faço exercício. When do you exercise? Uma lata. I exercise After or before? wait. Tá pensando em português. I exercise after wake up. After I wake up. Tomo café, vou pro trabalho. When do you have breakfast? I have breakfast before I go to work. Leio um livro, depois vou dormir. Okay. When do you read a book? I read a book before I go to bed. Yes. Agora deu. Agora tá aí. Eu agora entendi o contexto. Tá? Pois é. Porque tu tava traduzindo em português, não. O português tava te atrapalhando. Porque tu tava. Depois eu faço. A maioria dos alunos meus se atrapalham nesse negócio aqui. É chato mesmo. É Exercise for confuso, entendeu? dialogue. Olha, aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente lê. Aqui, lê isso aí pra tu ver. I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I have read a book, you know? Olha, ó, o que quer dizer isso aqui? Depois eu tomo banho. Depois eu tomo banho ou é depois de eu tomar um banho? Depois de eu tomar um banho. Depois de eu tomar um banho, eu tomo café da manhã e leio um livro. Yes. Ó, eu acordo antes de tomar banho, certo? É isso que quer dizer isso aqui. Before, then or before. Eu acordo, então eu tomo banho. Depois de eu tomar banho, E eu eu tomo café da tomo café da manhã manhã. e leio um livro. E então leio um livro. Sequência. Ok? Ok. Deixa eu mandar uma mensagem importante aqui. Tá. Uma escola aqui, uma gripe braba que acho que eu não vou lá hoje não, vou pedir dispensa. Botar gripe nos meninos não. Ver se ela me libera hoje, né? Só um segundo, meu amigo. Tranquilo. Vamos lá, let's go. And read the dialogue aloud with your tutor. You will be you will. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I
have breakfast, then I take a shower. Do you go to work in the morning? Do you go to work in the morning? Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast, then I read a book. Do you go to work in the morning? No, I go to work in the afternoon. When do you go home? I go home at night. When do you exercise? I exercise before I go to bed. You will be lean now. What do you do in the morning? I have You breakfast, then I take a shower. do you go to work in the morning? Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast. Then I read a book. Do you go to work in the morning? No, I go to work in the afternoon. Afternoon. When do you go home? I go home at night. When do you exercise? I exercise before I go to bed. Ok. Terceira rodada. What do you do in the morning? What do you do in the morning? I have breakfast, then I take a shower. Do you go to work in the morning? Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast, then I read a book. Do you go to work in the morning? No, I go to work in the afternoon. When do you go home? I go home at night. When do you exercise? I exercise before I go to bed. Vamos lá, última rodada. You are lean. What do you do in the morning? I have breakfast, then I take a shower. Do you go to work in the morning? Yes, I do. How about you? What do you do in the morning? What do you do in the morning? I wake up, then I take a shower. After I take a shower, I have breakfast, then I read a book. Do you go to work in the morning? No, I go to work in the afternoon. When do you go home? I go home at night. When do you exercise? I exercise before I go to bed. Okay. Matching activity 5. Tell your truth, the correct answer the which question. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? I exercise in the afternoon. Do you take a shower in the morning? Do you take a shower in the morning? Do you take a shower? Yes, I do. Do you have breakfast before you go to work? Do you have breakfast before you go to work? Do you have I do you have breakfast before? No, I don't have breakfast. No, I don't have breakfast. When do you exercise? When do you exercise? Do you exercise before go to bed? What do you do in the morning? What do you do in the morning? What do you do in the morning? Yeah. I have breakfast, then I go to work. Yes. When do you go to bed? When do you go to bed? Do you go to bed? Yes.
When do you go to I bed? go to bed at night. Yes. Fill in the blanks. Read the dialogue aloud with your tutor and fill in the blanks. You will be Arisa. What do you do in the morning, Arisa? What do you do in the morning? Okay, I wake up then. I have breakfast. Mm-hmm. I take a shower before I go to work. How about you? What do you do in the morning? What do you do in the morning? I have breakfast and go to work. When do you go home? When do you go home? I go home in the afternoon. Do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? Yes, I read a book before I go to bed. Before I go to bed, yeah. Pensou, hein? Order. Put the words into the correct order. Why wake up, then I take a shower. I wake up, then I take a shower. Great. I take a shower in the evening. I take a shower in the evening. I have breakfast after I take a shower. Então tu toma o café da manhã, depois toma banho, é isso? É, Então tá certo. ou é o contrário? Pode ser o contrário, né? Depende da pessoa. Tem gente que toma café, depois toma banho. É, tá. Mas o normal é tomar banho e depois tomar o café da manhã, para muita gente. Ficaria I take a shower after É, I have é, breakfast. I take a shower after I have breakfast. Aqui seria eu tomo café da manhã depois de eu tomar banho. Agora, I take a shower after I have breakfast seria primeiro eu tomo banho, depois é que eu tomo café. Oh, tô trocando. Tomar café. Primeiro eu Depois tomo do banho. café, depois eu tomo banho. Até eu tô pegando aqui. What do you do in the morning? What do you do in the morning? And do you go to bed? When do you go to bed? Que é o outro ali? 6. Calma aí. É... Tá, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Ele tá perguntando se você faz exercício antes do trabalho? É alguma Você coisa se assim? exercita antes de ir para o trabalho, só dá nisso. Sim. Ou Do você vai para you... o trabalho antes de se exercitar. É, tipo isso. É do you go to work before you exercise? Tem dois you ali. Porque é Do um you exercise before go to... Não. Do you go to work before you exercise? É Você isso? vai para o trabalho antes de se exercitar ou você exercita antes de ir para o trabalho? Se for isso, tem que trocar. Do you exercise before you go to work? Qual é? Tu acha que é certo? Tem gente que faz os dois. Depois que vai Tem para o gente que trabalho. faz É verdade. depois do. Mas Tem pela gente que faz lógica, mas antes, pela depois. lógica seria, se for um exercício em casa, seria você se exercita, Antes. toma um banho e vai para o trabalho, né?
Escolha aí e fala. Não tem problema. Aí eu acho que aí não tem certo nem errado. Do you exercise before you go to work? Yes. 7. I don't have breakfast in the afternoon. 8. Do you read a book in the evening? Do you read a book in the evening? Você lê um livro à tardinha? Good job. Your turn to ask. Ask your tutor cheesy questions. When do you wake up? I wake up in the morning. When do you take a shower? I take a shower in the afternoon. Não gosto de tomar banho de manhã, só tomo de tarde pra frente. Okay. Tem gente que é viciado em tomar banho de manhã, eu não. Do you read a book before you go to bed? Sometimes I read a book before I go to bed. Às vezes. Yes. Do you exercise before you go to work? No, I don't exercise before I go to work because I exercise after work. When I can. Quando eu posso, né? Que é complicado. Okay. What do you do in the morning? I wake up and have breakfast and go to work. Okay. What do you do in the afternoon? In the afternoon, I have lunch and go back to work. Go back to work? Go back. Voltando para o trabalho. Eu volto para o trabalho. I go back. What do you do in the evening? I work and I go home. Okay. What do you do at night? I watch TV and go to bed. Okay. Your turn to answer me. Answer using the language you have learned in this lesson. Talk about yourself. Okay. Okay, Laio, when do you go to work? When do you go to work? I go to work in the morning. When do you have breakfast? I have the breakfast in the morning at 9 a.m. at o'clock. Oh, so you have breakfast, then you go to work. Sim, tá ok. I have a breakfast, then I go to work in the morning. Yes. Do you exercise after you have breakfast? No, I don't exercise after you have breakfast. You mean I don't exercise after I have breakfast? I have breakfast. Yes. Okay. Do you have breakfast before you go to work? Yes, I have breakfast before I go to work Yes. What do you do in the morning? in the morning. I wake up, then I have breakfast. Certo? What I do you wake up, Yes. then I have breakfast. Great. What do you do in the afternoon? In the afternoon, I have a lunch. I have lunch. Then I take no, I go to bed, pequeno cochilo. Mm-hmm. Como é que é go to bed? Have a nap. After I go to work after I have a nap.
I nap. I nap? A nap. N-A-P. Ah, nap é um cochilo. É uma soneca. Aquela sonequinha É. de 15 minutos, 30 minutos. Tá, então after não é I have lunch, then I nap. I have a nap. I have a nap. Ok. I have a nap. And. And eu não vou lembrar. Aí depois tu vai pra onde? Não, aí retorna ao trabalho. Go to back Aí, work. então tem que dizer, ó. I have lunch. Then I have a I nap. have nap. After I É. have a nap, tu pode dizer aquilo que ela disse lá. After I have a nap, I go back to work. Meu Deus. Ou tu só pode dizer I have lunch, then I have a nap, and I go back to work. Também. É, Direto. melhor. Viu? What do you do in the evening? In the evening, Yes. I have go to home. No, I go to home. Then I go home. Não tiro o I que. go. I go home Uhum. and I like coffee. I Eu tomo drink café. a I coffee. drink a coffee. I drink a coffee. I like a coffee daily. Ok. Certo? Não sei. I like a coffee day, é? Tu disse? I like a coffee in the evening. Ah, eu gosto de um café. Pode ser. De manhã. I like Na I tarde. drink coffee too. Uhum. What do you do at night? At night I have a dinner after I go to bed. Uhum. No, I have a dinner, then Uhum. take a shower, Uhum. and watch TV. Uhum. Sometimes after I go to bed. Ok, my friend. Thank you for one more lesson. Ok? Quando tu estiver escolher aí um dia aí que tu tenha, vê lá na minha agenda, pode escolher e me dizer, tá bom? Que Tá. a gente combina. Semana que vem eu vou fazer uma viagem de trabalho. Uhum. Aí eu vou tentar ver se eu consigo um horário pra gente, senão vai ter que ficar pouca semana. Tá bom. Fica à vontade, tá Mas bom? vou tentar, porque vai ser um encontro do pessoal, não sei como vai ser, né? Uhum. Vou estar de férias e tal. Mas aí eu mando mensagem pro senhor. Valeu, meu amigo. Um abração, viu? Obrigado e até a próxima. Obrigado a você. Tchau, tchau. See you in the Valeu. next week. Perfeito. Tchau. Tchau. Tchau.